dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento vocês estarão vendo esse vídeo, então estou aqui para dar todas as opções. Prazer, meu nome é Luiz Augusto, eu tenho 22 anos de idade e sou graduando de fonoaudiologia, no momento estou no terceiro período, na UFRJ. E eu vim aqui conversar com vocês a respeito de aula de canto, porque além de estar cursando fonoaudiologia, eu sou formado em pedagogia vocal pela Escola Musicanto. Então é isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre aula de canto, sobre quais são os objetivos da aula de canto, como que a gente faz para acontecer esses objetivos durante a aula. Vou falar um pouquinho para vocês sobre como é o dia a dia da aula de canto também. Vai ser bem legal, espero que tudo que eu for falar aqui seja de proveito para vocês, que vocês consigam tirar informações disso e que eu consiga de alguma forma ajudar vocês no estudo de vocês sobre voz e nas curiosidades que vocês têm. Antes da gente falar especificamente sobre a aula de canto, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre essa questão que eu disse. Eu sou professor de canto, eu sou formado. Isso é uma questão que bate muito quando a gente estava no curso. É porque a gente vê muitas pessoas que cantam muito bem e que têm um conhecimento realmente para passar, mas que nunca se especializaram, nunca fizeram nenhum curso a respeito disso. E essas pessoas estão dando aula de canto e isso é um assunto um pouco problemático. Então eu venho convidar vocês, se vocês que estão me assistindo são pessoas que pensam em fazer uma aula de canto algum dia, eu venho convidar vocês para, antes de fecharem um contrato com alguém de uma aula de canto, buscarem conhecer. Essa pessoa tem um curso de pedagogia vocal, essa pessoa tem alguma especialização em voz realmente para estar me dando essa orientação, essa pessoa tem alguma especialização, alguma coisa, porque é muito complicado. Quando a gente está falando de aula de canto, a gente não está falando apenas de estética, a gente está falando também sobre saúde vocal. Isso é muito importante. O professor de canto, se ele não tiver capacitado, ele pode fazer algum exercício, alguma coisa que pode fazer mal à sua prega vocal, que pode fazer mal à sua voz. Então é muito importante que você esteja sabendo em quem você está confiando o seu instrumento, a sua voz, sabe? Então essa é a minha dica para vocês. E se você quer se tornar um professor de canto, eu te incentivo também a procurar algum curso de especialização, algum curso de pedagogia vocal. Eu tenho certeza que depois que você fizer esse curso, com certeza vai te ajudar muito na sua profissão. Então, sem mais delongas, vamos começar realmente a falar sobre o assunto desse vídeo, que é aula de canto. Começando por, quais são os objetivos de uma aula de canto? Vou te dizer, o principal objetivo de uma aula de canto não é fazer o aluno cantar bonito. Até porque cantar bonito é algo muito subjetivo. O que eu acho bonito de um cantor, às vezes você que está ouvindo não acha. Então, isso é muito subjetivo. O principal objetivo do professor de canto é fazer o aluno cantar de forma saudável. E como que a gente faz isso? Quando a gente estava no curso, a gente aprendeu 3 pilares do canto, que são respiração, fonte e filtro. E é através do estudo desses 3 pilares que a gente consegue fazer com que o aluno cante de maneira saudável. Mas o que são esses 3 pilares? A respiração é um pouco intuitivo, a gente sabe do que está falando. Ensinar o aluno a respirar de maneira correta. Até porque a respiração a gente costuma dizer que é a gasolina da nossa voz. É muito importante que a gente tenha uma respiração correta, que a gente saiba respirar da maneira correta, porque sem uma respiração que dê o sustento para a sua voz, a sua voz não vai muito além, sabe? É muito importante que a sua voz tenha uma base, e essa base para a sua voz é a respiração. Então, o primeiro pilar do estudo do canto é a respiração. O segundo é o que eu falei de fonte. O que seria fonte? É onde a nossa voz é produzida, é a fonte da nossa voz. E que lugar é esse? A laringe. É a laringe onde está inserida a nossa prega vocal, que muitos de vocês conhecem, e todas as estruturas que estão inseridas na laringe, os músculos, as cartilagens, tudo isso é de suma importância para os nossos processos de deglutição, de respiração e de fonação. Então a gente não tem voz se a gente não tem laringe. Então a segunda etapa, a segunda base para o nosso canto é o estudo e como manejar a nossa fonte, que é a laringe. E o terceiro pilar que eu falei foi o filtro. O que seria o filtro? É exatamente onde nossa voz é filtrada. Nossa voz é produzida aqui, mas ela é filtrada aqui, na nossa cabeça. Então, as nossas cavidades de ressonância, cavidade nasal, cavidade oral e todas as estruturas que estão inseridas nelas. Dente, língua, lábios, palato, tudo isso é de suma importância para o canto.
Então, na aula de canto, a gente vai destrinchar cada um desses 3 pilares, a respiração, a fonte e o filtro, para ensinar o aluno como respirar da maneira certa, como usar a musculatura da sua laringe da maneira certa, de uma forma que não cause dano a esse aluno, e como usar também o filtro, que são todas essas articulações, digamos assim, que tem aqui em cima, na cabeça, na nossa faringe, da maneira correta, para desafogar a nossa prega vocal. O que acontece muito hoje em dia é que as pessoas cantam sem ter uma boa respiração e sem ter noção do que elas estão fazendo no filtro. Então acontece que o canto delas fica todo preso aqui. Toda a tensão, toda a força de cantar fica presa aqui. Então o que a gente vai aprender durante a aula de canto é redistribuir. Aprender a respirar da maneira certa, usar a fonte da maneira certa e usar o filtro de forma que ajude e desafogue a nossa fonte, que é a nossa voz, para que a nossa voz não venha adquirir nenhuma patologia. Tudo bem? Então, esse é o objetivo e a gente faz ele através dos 3 pilares da voz. Mas, tá bom, ainda ficou muito complicado de entender como se faz, como se alcança esse objetivo de uma voz saudável. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como é o dia a dia de uma aula de canto. O que acontece? O aluno normalmente chega no lugar onde vai acontecer a aula de canto, nós professores vamos aquecer ele, tudo isso com o apoio de um teclado. O teclado é um grande amigo do professor de canto. Não é necessário que você saiba tocar teclado muito bem, eu particularmente não sei muito bem, eu sei as notas principais, os acordes principais, como funciona as oitavas e treino um pouco de agilidade na mão, apenas isso. Mas é de suma importância que você tenha um teclado, porque o teclado é um instrumento que já vem afinado, então é importante, inclusive a gente vai falar um pouco de afinação mais na frente. Mas, resumidamente, o teclado é muito importante e é um grande amigo no trabalho do professor de canto. Então o aluno vai chegar, a gente vai aquecer esse aluno e depois do aquecimento a gente vai fazer uma série de exercícios com muitos objetivos. A gente vai fazer exercício para treinar toda a extensão vocal desse aluno, então treinar desde o grave ao seu agudo, treinar registros diferentes, então o que é popularmente chamado de voz de peito e voz de cabeça ou falsete, que os nomes mudam muito, tem voz ativa, voz passiva, voz de peito, voz de cabeça, mas vou falar aqui falsete e voz de peito porque é o que a maioria das pessoas conhecem e sabem no que eu estou me referindo. Então a gente vai treinar toda essa extensão do aluno dentro desses exercícios, treinar também diferentes tipos de ajuste. O que seria isso? É a utilização do filtro. Então ensinar o aluno como ele coloca a voz no lado de trás, na parte posterior da boca, na parte anterior. Então como trazer mais estridência, como deixar a voz mais opaca, como deixar a voz mais nasal. A gente vai ensinar o aluno a fazer exercícios com esse objetivo. Tudo focando uma melhora na performance do aluno e tudo focando também numa demanda que o aluno tem. Então ele fala, professor, eu quero aprender a cantar de tal forma. E a gente vai ensinar ele a cantar dessa forma da maneira mais saudável possível. Então a gente vai fazer toda essa gama de exercícios através de vocalizes, através de imitações até. E depois a gente normalmente pede para o aluno trazer uma música. E nessa música, tanto na música quanto nos exercícios, a gente vai observar no aluno hábitos prejudiciais para a voz dele, então coisas que ele faz que, tanto durante a fala quanto durante o canto, que são prejudiciais e que podem causar alguma patologia, alguma questão para a voz dele que não é o ideal. A gente observa, dar alguns exemplos para isso ficar mais palpável. Má postura, má colocação de língua, tensão na mandíbula, na musculatura do pescoço. Então tudo isso são algumas questões que a gente como professor deve observar. E além disso também, a gente durante o canto a gente vai mostrar para eles alguma forma mais fácil de fazer certo agudo, certo grave, certo ajuste, e vai ensinando o aluno durante o canto. É muito importante para a gente ver ele colocando na prática tudo aquilo que ele aprendeu durante a aula de canto. E aí a gente desaquece esse aluno e pronto, acabou a aula. Só que esse cenário que eu dei para vocês é um cenário ideal. Só que na grande esmagadora maioria das vezes esse cenário não é o cenário que acontece. O que acontece é que o aluno, na maioria das vezes, chega, além de com muitas manias prejudiciais, como eu disse, o aluno às vezes não chega com 100% de noção a respeito de afinação nem de tempo da música. Então são coisas que a gente tem que trabalhar. Então, um aluno que chega desafinado, o que o professor de canto vai fazer? Vai passar tudo isso que eu falei aqui de forma
a não pensar sobre a questão da afinação? Não, porque o aluno não vai conseguir fazer tudo isso se ele não tiver uma afinação boa, se ele não tiver uma afinação treinada. Então, como que a gente vai treinar essa afinação? Claro, isso vai depender de níveis. Tem alunos que são mais desafinados, tem alunos que são menos desafinados. Então, uma coisa que eu sempre faço é passar um vocalize básico. Então, passo isso para o aluno. Se o aluno não consegue fazer, eu passo isso no teclado, obviamente. Se o aluno não consegue fazer, eu percebo que a afinação dele é um pouco mais severa, é um pouco mais complicada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o aluno cantar qualquer nota que ele quiser. Então, canta alguma nota. O que eu vou fazer? Eu vou procurar no teclado essa determinada nota que o aluno deu e eu vou fazer com que ele perceba que a nota que ele acabou de falar é a mesma nota que eu estou produzindo no teclado. Dentro disso, eu vou aumentando. Nas duas situações, tanto se o aluno conseguiu fazer o vocalize, quanto se ele não conseguiu e só conseguiu fazer depois que ele produziu a nota e eu repeti com o teclado. Eu vou aumentando gradativamente o vocalize ou a nota que ele conseguiu repetir e eu vou descobrindo os limites daquele aluno. Porque o que acontece? Normalmente quando uma pessoa desafina é porque ela chega numa região que não é tão confortável assim para ela. Então, uma região que às vezes nem é tão aguda, a pessoa alcança aquela região, mas por conta de insegurança e por conta de ser um pouquinho fora da sua zona de conforto, o aluno já desafina. Então, eu vou descobrir essa região de completo conforto do aluno e com o tempo, de maneira bem gradativa, eu vou tentar expandir esses horizontes para que essa extensão dele aumente. E é basicamente isso que a gente vai fazer. Então, vai treinar e esse treino é algo, às vezes, um pouco maçante, sim. Então, você tem que dosar, junto com esses treinamentos de afinação, você colocar treinamentos de respiração, treinamento de outros ajustes. Então, por exemplo, de outros... Se o aluno é um aluno que tem interesse por melisma, por vibrato, por esse tipo de ornamento vocal, você tentar ajudar ele nessa caminhada para fazer a aula o mais dinâmica possível, porque senão o aluno vai querer ir embora da aula. Porque você vai ficar do início ao fim da aula treinando afinação. Isso é muito chato. Então, tentar dosar os exercícios de afinação com outras coisas que o aluno pode fazer, sem estar 100% afinado, ou se ele é um aluno que está parcialmente afinado, fazer alguns exercícios de vocalize. Então, tentar variar, para o aluno não querer ir embora da aula. Outra coisa que acontece que não é um cenário ideal e que acontece muito é o aluno chegar com dificuldade do tempo. Ele não consegue cantar a música no tempo correto e ele tem muita dificuldade dentro disso. O que a gente vai fazer? Da mesma forma, a gente vai trazer o tempo, a gente vai trazer o ritmo para dentro de todos os exercícios. Então, fazer exercícios batendo o dedo, batendo o pé no chão, batendo palma, tentando trazer ritmo para todos os exercícios e todas as músicas, para o aluno começar a desenvolver essa noção de ritmo e gradativamente isso vai começando a subverter, ele vai começando a ter uma noção maior. Como eu disse, na afinação também é um trabalho gradativo e você tem que dosar a afinação, trabalho de tempo, com respiração, com outras coisas para a aula não ficar monótona. Tudo bem? E uma coisa que eu fazia muito com meus alunos era baixar o metrônomo no meu telefone. Não sei se vocês sabem, mas o metrônomo, eu não sei especificamente o que ele é, mas é um aplicativo, o metrônomo do celular é um aplicativo que você consegue colocar o tempo. Então fica... Ou fica mais rápido. E você vai usando esse metrônomo de forma a ajudar o aluno no desenvolver da aula. Tudo bem? Então essas são algumas dicas a respeito desse tipo de caso, de pessoa que tem problema com afinação ou com tempo. Tudo bem? Mas tem muitas outras coisas ainda que eu poderia falar a respeito da aula de canto, como ressonância, que é uma coisa que a gente trabalha bastante quando a gente está estudando filtro, que é, como eu disse, cavidade nasal, cavidade oral e todas as estruturas inseridas nelas. Em cada um desses assuntos eu poderia passar muito tempo discorrendo a respeito deles, porque são assuntos extensos, mas eu não vou passar todo o tempo desse vídeo falando sobre isso. Só uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que eu falei sobre aquecimento e desaquecimento, mas eu não ressaltei a importância do aquecimento e do desaquecimento. As pessoas passam por eles muito despercebido. Inclusive, aquecimento e desaquecimento foi o tema da minha conclusão de curso, no curso de Pedagogia Vocal. E quando
eu comecei a estudar sobre aquilo e falei, gente, é absurdo como é importante o aquecimento antes de cantar, o desaquecimento após cantar, é de suma importância. Então, não ignore isso. Se você canta em algum lugar, não ignore, não passe despercebido. Se você for cantar bastante tempo em casa, treinar bastante tempo, aqueça antes e desaqueça depois também, porque isso é muito importante para a longevidade da sua voz. Tudo bem? Mas era isso que eu queria falar com vocês a respeito especificamente da aula de canto. E ainda não encerrei, tenho mais um tema para falar. Mas é isso. Como eu disse, eu poderia discorrer durante muito tempo sobre cada um desses assuntos, mas a gente não tem tempo suficiente para isso. Vou falar o último tema, que é equipe multidisciplinar. É de suma importância que o professor de canto não esteja sozinho no tratamento não, no acompanhamento de um aluno. É muito importante que o professor de canto esteja com a ajuda de um fonoaudiólogo e de um otorrinolaringologista. Essas três áreas, essas três profissões são muito importantes na vida de um cantor. Então, o professor de canto, se possível, antes de começar a aula com alguém, peça para que essa pessoa faça um exame. Faça um exame da sua laringe e que seja mandada para o fonoaudiólogo para que ele possa diagnosticar e ver se essa pessoa está em condições físicas mesmo da sua voz de ter uma aula de canto. Porque a aula de canto, de certa forma, é uma habilitação, é uma musculação de toda a musculatura da nossa mímica facial, da nossa laringe. Então é muito importante que essa voz esteja saudável antes de entrar numa aula de canto. E se não tiver, encaminhe para o fonoaudiólogo, continue o tratamento com o fonoaudiólogo e depois entre na aula de canto, se possível. A gente estava falando sobre a campanha de voz, bem no início, né? Esse é um vídeo para a campanha de voz que é junta da Federal de Sergipe com a UFRJ. E na primeira aula que a gente teve, no primeiro vídeo, na primeira live que a gente teve uma palestrante que foi a Thaís, que falou algo muito interessante dentro disso, da interdisciplinaridade. Ela falou que o professor de canto, o preparador vocal e o fonoaudiólogo, especializado em voz, eles podem habilitar uma voz, mas somente o fonoaudiólogo pode reabilitar uma voz. Isso é muito importante para a gente saber. O papel do fonoaudiólogo, o papel do professor de canto, o papel do otorrinolaringologista. E cada um saber o seu papel é muito importante para o bem do nosso aluno, para o bem do nosso paciente. Tudo bem? Então fica aqui essa reflexão a respeito desse trabalho multidisciplinar, que é muito importante, que essas profissões andam juntas e tem que continuar andando juntas sim, uma ajudando a outra, uma dando o apoio necessário para a outra. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que todas as dicas, tudo que eu falei aqui tenha sido de bom proveito para vocês, que vocês possam utilizar isso de alguma forma, que eu possa ter sanado as possíveis dúvidas de vocês e que vocês possam ter se interessado mais por esse assunto que é tão lindo, que é a voz. Tudo bem? Desejo para vocês uma ótima campanha de voz que continua e que vocês possam aprender muito, porque eu estou aprendendo muito, tanto como professor de canto, tanto quanto professor de canto, quanto como aluno de fonoaudiologia. E eu estou aprendendo muito e eu espero que vocês possam fazer muito proveito disso e que vocês tenham tido proveito também desse vídeo, dessa palestra que eu dei agora. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade e é isso.